a mordomia da adoração. Amém? Amém. E aqui nós temos como texto áureo desta lição de hoje, um texto que se encontra ali no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Mas a hora vem e agora é. Por quê? Os irmãos têm uma ideia disso? Porque esse é o momento de adoração. É agora. É esse momento, né? Nós devemos adorar. Não é depois, não é antes, é agora. É agora que é o momento de gente adorar o Senhor. Por tudo que Ele é em nossas vidas. Acho que eu vou falar também a parte da volta de Jesus, né? Agora, tem que ser agora, porque amanhã ele vem. Exatamente, depois já era. Amanhã será tarde, né? Depois será a adoração perfeita nos céus da Nova Jerusalém. Então, É igual aquele louvor que eles sabiam falar, que a gente tem que, mas que fala que o 570, que amanhã pode ser muito tarde. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje, agora, hoje. amém. Eu me posso hoje. Jesus, ele foi precedido pelo último profeta, João Batista. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus, ao passo do batismo, ele declarou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então nós estamos vivendo agora o reino dos céus aqui na terra. As 5 dispensações: a primeira dispensação, dispensação da inocência; segunda, dispensação da consciência, o homem viu pecado, né? Terceira dispensação, governo humano, quando vem aí o episódio da Torre de Babel e o homem vira as costas para Deus, como virou até hoje, como está de costas viradas até hoje. A quarta dispensação, a lei, dispensação da lei. E a quinta dispensação, que é que nós vivemos agora, e a última, a dispensação da graça do Senhor. Então, o Senhor, ele trouxe, né, ele criou o homem para que o homem o adorasse, assim como criou todos os seres angelicais para que o adorassem. E o Senhor fez o homem livre, com livre-arbítrio, assim como os seres angelicais, os anjos, os serafins, querubins, eles adoram ao Senhor também em espírito e verdade. Eles não são robôs, eles não são obrigados a adorar o Senhor, eles foram feitos livres para adorar, e eles adoram. Tanto é que aquele que se rebelou contra Deus, ele levou uma terça parte dos anjos com ele, que se negaram a adorar ao Senhor. Por quê? Porque tem o livre-arbítrio. Então, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, e o Senhor está buscando sobre a face da terra justamente aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Pastor, o senhor falou agora sobre a questão dos anjos, né? Sobre essa... Então a gente pode afirmar que os anjos, então, eles têm essa consciência. Sim. Mas, pastor, por eles serem seres celestiais, eles não teriam que ter uma consciência mais avançada do que a nossa. E pelo fato de Lúcifer ter entrado em seu coração de querer ser maior do que Deus, é uma situação, eles não são mais evoluídos do que a gente. Eles são superiores, a nós, né? Porque nós somos menores que os anjos, né? O Salmo número 8, ele declara isso, que nós somos menores que os anjos, mas tanto os anjos, com toda a sua forma sobrenatural de ser, com relação a nós, porque eles são sobrenaturais, né? Então eles são superiores a nós, assim como nós fomos feitos com livre-arbítrio.
e para adorar. E nisso, né, como o pastor acaba de colocar, se torna até um agravante, porque pelo fato, né, de terem um discernimento maior que o nosso, né, eles ainda se rebelaram. E é um agravante. Por isso estão julgados e condenados. Hein, pastor? E os anjos também são atemporais, o que os tornam maiores do que nós, né? São maiores que nós, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? São maiores que nós. Amém? Então nós temos o livre-arbítrio. E nisso, né, no livre-arbítrio, que consiste a verdadeira fé. Adorar o Senhor, mas adorá-lo sem esperar nada em troca. O que é a mordomia da adoração? Na mordomia da adoração, nós reconhecemos o nosso Criador e o servimos. Isto é a mordomia da adoração. Mas o que é a adoração verdadeira? A adoração verdadeira é adorar o Senhor pelo fato de adorá-lo, sem esperar nada em troca. Isto é a verdadeira adoração. Mas a mordomia da adoração é você adorá-lo e servi-lo. Você conhecê-lo, reconhecê-lo e servi-lo. A verdadeira adoração é adorá-lo. Adorá-lo simplesmente por adorá-lo. Isto é a verdadeira adoração. Por isso, Jesus ele declarou aqui no Evangelho, né, de João 4:23 para a mulher samaritana, né? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Nós estamos diante da paixão do nosso Senhor. Nós estamos diante do momento em que Deus vem, se faz homem, para resgatar aqueles que crerem, aqueles que se converterem, aqueles que deixarem, entenderem a maldição eterna, entenderem a desobediência, entenderem que são caídos, entenderem que são pecadores e aceitarem o Senhor, que é o único caminho para a salvação, que é o único caminho para que nós possamos encontrar a eternidade e reconhecer nele um Deus amoroso, um Deus bom e o único e verdadeiro. Então essa adoração ela se parte justamente daí, quando Jesus declara. Por quê? Porque ele, meus amados, fez o perfeito, mas o homem falhou, o homem aceitou o pecado, o homem conscientemente pecou. Olha, certamente serás igual a Deus. E ele, o homem, resolveu aceitar isso. Então eu vou ser igual a Deus. Então o homem que era livre, ele foi feito livre, mas não foi feito com o mal, mas havia possibilidade do mal, porque ele era livre. Então ali ele aceitou, e nessa aceitação de ser igual, ele ali manifestou, desenvolveu o perdão, né? Desenvolveu o mal, e ele decaiu. Dali o homem foi se degradando, até o Senhor olhar e se arrepender, como diz o texto de Gênesis 6:6, e resolver destruir tudo, porque a degradação era muito grande. E ali o Senhor viu justiça, o Senhor viu ali verdadeira adoração de Noé, porque Noé não se corrompeu, e Noé vivia ali num mundo corrompido, completamente degradado, mas ele não se corrompeu. E o Senhor viu em Noé a possibilidade de salvação do homem, porque já existia um plano, né? Existia um plano. E ali o Senhor, pós-dilúvio, veio o governo humano. Então vamos ver o que o homem faz agora. Agora veio o dilúvio. O homem agora está purificado a terra pelo dilúvio. A carne pecadora morreu. 8 almas sobreviveram para perpetuar a humanidade. Então,
essas almas, quando ali se estabeleceram, a primeira coisa que fazem, virar as costas para Deus. E ali o Senhor mandou a lei, para que o homem entendesse, né, quais são os preceitos através da lei. Mas o homem cumpria a lei por legalismo, mas não estava ali transformado, liberto. Então o Senhor mandou seu próprio Filho, e Jesus veio e se fez homem como nós, para nos resgatar. Então hoje a palavra diz, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Se nós temos a libertação, se nós temos a libertação através da verdade, nós sabemos que existe um Deus, nós sabemos que existe um inimigo, nós sabemos que existem anjos caídos, nós sabemos que existem seres angelicais, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, nós sabemos que esse mundo está de costas para Deus. Então nós temos a opção. Por isso Jesus fala, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós que estamos buscando o Senhor, nós que estamos mergulhando no mistério da palavra, nós estamos buscando o Senhor em espírito e em verdade. Justamente, meus amados, porque nós temos hoje a consciência de tudo, porque o Senhor se revela e está se revelando a nós através da sua palavra. Então nós temos a consciência. Por que nós estamos aqui? A palavra, ela nos diz ali em Mateus 18, 20, que quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, ele está no meio deles. Então nós estamos aqui reunidos, não para sentir, mas eu estou sentindo a presença de Deus, mas eu estou sentindo aqui um calor, é o Espírito Santo. Não, meu amado, isso é emoção. Nós temos que ter a consciência da fé, e a consciência da fé, ela vem através da palavra, que é o verbo que se fez carne, e o verbo que se fez carne, ele declara que quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, ele está no meio deles. Então eu sei que Jesus está aqui agora, através do seu Espírito Santo, porque a palavra assim o declara, e eu estou aqui porque eu estou espontaneamente. Eu podia estar na minha casa dormindo, eu podia ir para um clube, eu podia, meus amados, ir ali fazer outras atividades, praticar um esporte, mas eu vim para a casa do Senhor domingo de manhã para adorar o meu Senhor. Isso é o que? Adorar em espírito e verdade. E eu não entrei aqui esperando um troco, eu não entrei aqui esperando uma recompensa por isso. Eu não estou aqui, meus amados, porque eu vim aqui, eu vou ministrar uma escola bíblica, então eu vou sair daqui e já tem uma bênção me esperando. Não. Muitas pessoas que dão o dízimo e quer algo em troca de Deus. Né? Dá com a direita e recebe com a esquerda. Né? Então, meus amados, isso não é adoração, isso é barganha. O que o religioso faz? Se o Senhor me der isso, se o Senhor me der essa cura, se acontecer isso, eu vou pagar desta forma. Eu vou acender uma vela de 7 dias, da minha altura, né? Eu vou acender uma vela, eu vou subir 500 degraus de escada de joelho, eu vou de joelho daqui para, né? Como é que é o Cariri? A penha, né? A escadaria da penha. A escadaria da penha, eu vou subir de joelhos. Por quê? Porque eu fiz uma barganha. Se o Senhor me der isso, eu lhe dou isso. Isso é adoração? Não, não é adoração. Isso é outra coisa, mas não é adoração. Por quê? Porque nós entendemos através da palavra, e a palavra nos revela, que nós estamos vivendo a dispensação da graça. O que é a graça? É o favor que nós não merecemos e o Senhor nos dá. E nós estamos vivendo misericórdia. O que é a misericórdia? É o castigo que nós merecíamos, mas que o Senhor não dá. O que é o processo de justificação? Justificação é justamente nós sermos libertos da culpa do pecado. Então a libertação é você ser liberto da culpa do pecado. E nós estamos vivendo o quê? Buscando santificação. O que é santificação? Com a ajuda do Espírito Santo, nós estamos, meus irmãos, neste processo de santificação,
nós estamos nos libertando da influência, do poder, do domínio do pecado. Então, louvado e glorificado é o nome do Senhor. É isso que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos buscando, esperando justamente a nossa coroação. Que vem a ser a coroação? Lá na glória. Coroação é na glória. Quando nós já não temos em nós o pecado. Porque nós vamos estar com um novo corpo, um corpo celestial. E ele já não tem mais pecado. Então este é o processo. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Pastor, só um comentário. Quando o senhor falou que quando a gente entra na igreja, nós não precisamos se sentir alguma coisa para ter a certeza de que Deus está na igreja, porque Ele fala que 2 ou 3, Ele está. E muitas vezes, já aconteceu comigo no passado, eu entrar e não sentir nada. E eu falei, que estranho. Aí uma vez eu entrei no culto e o Espírito Santo falou tão forte. Ele falou, o culto não é para você, é para mim. Que eu não tinha que colocar como se eu que tivesse que gostar do que estava acontecendo, mas que eu tinha que ter certeza de que Ele estava ali e que eu tinha que adorá-lo. Porque às vezes a gente entra com a impressão de que tem que nos agradar os louvores, ou que tem que nos agradar a palavra que foi ministrada. Mas quando a gente começa a entender que se tiverem 2, Deus está aqui, já é suficiente para eu entender que Ele está. Mas até a gente chegar nesse nível de fé racional e inteligente, entender dessa forma, pelo menos assim, para mim demorou um pouco para eu entender. Que é o texto, e justamente o texto ele vem dizer isso. Sim. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E é o que a irmã acabou de falar. Porque quando eu for à casa do Senhor, quando eu for à igreja, eu não vou ali para assistir um culto, para receber uma bênção, para receber uma cura. Não. Isso o Senhor já me deu, a minha libertação e a minha maior bênção quando Jesus desceu aqui ao mundo. Esta é a nossa bênção. Jesus veio nos resgatar de toda a maldição. Então, ao passo que eu entro na casa do Senhor, como para adorá-lo, para prestar meu culto ao Senhor, como a irmã recebeu a mensagem do Espírito, né? Olha, o culto não é para você, é para mim. Então o culto é para o Senhor. E quando nós entramos na casa do Senhor com este propósito, com esta motivação, com esse espírito, aí nós somos verdadeiros adoradores. E comigo eu me senti isso libertador. Sim. Porque é como se eu estivesse cobrando que eu tinha que ter uma reação. Sim. Naquele momento. Mas não, eu estou aqui, mas eu sei que Deus está aqui, então é libertador a gente saber disso. Isso. Que às vezes a gente não vai agir, talvez a gente não vai ou pular ou fazer qualquer manifestação. Isso. Mas que eu estou sentindo, então para mim foi libertador. Então eu sei que o Senhor está aqui. Exato. Por que eu sei? Porque a palavra diz. Ela afirma isso. Sabe? Porque muitas pessoas, elas estão envolvidas pelo emocional. Exato. Né? E a palavra do Senhor, ela nos diz que o coração é corrupto. Amém? E pelo coração ser corrupto, nós temos que tomar muito cuidado com o emocional. E nós precisamos aprender a usar a razão da fé. Né? Então, pela fé. Mas eu estou passando por uma situação muito difícil. Tá? O que a palavra diz? A palavra diz que orando, né? Se eu orar ao Senhor, crendo, tudo receberei. A palavra diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que é para estar em nós? As suas palavras. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, se a palavra está em mim, eu sei que Ele está aqui. Por quê? Porque a palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, Ele está no meio deles. Então tem gente que vem à casa de Deus, não, mas a igreja está muito fria. Meu amado, é você que está gelado na igreja. É você que está frio. Mas o louvor não está bom, o louvor está muito frio. É você que está gelado, meu. O problema, na verdade, o problema é nosso, né, pastor? Uma vez, uma irmã... Você veio aqui para quê? Para sentir alguma coisa? Uma vez uma irmã falou assim, nossa, o culto foi uma bênção, não sei o que, eu falei, qual foi a palavra que foi ministrada? Ela, nossa, eu esqueci.
Tipo, entende? Quando a gente começa a entrar numa fé inteligente diferente, outro nível, a gente começa a entender essas coisas. Na verdade, assim, quando você chega vem à casa do Senhor para adorar, o Senhor vem aqui para te adorar. O louvor ele fala com você, a palavra ela fala com você, e você sai cheio. Mas porque eu decidi vir à casa do Senhor para adorar. Eu vim aqui Não, então, para ver o que vão ser louvados, o que vai ser pregado. Mas, quando eu recebo a palavra, seja ela qual for, de exortação, de conforto, seja qual for a palavra, eu saio transformada, eu saio de não, com certeza, mas assim, uma escolha. a discussão assim, maior que eu estou querendo assim, colocar aqui nesse momento é o nível de cristão que eu tenho que chegar para entender esse sentido, sabe? E eu de verdade, eu entendi, para mim foi libertador quando eu entendi isso, porque às vezes eu entrava, mas eu não entendia. Então a gente entrar no nível de cristão e de entender que isso é libertador, eu entender que sou eu que tenho que cultuar, que 2 ou 3 Deus vai estar ali porque Ele está sendo ministrado a palavra, se o louvor é afinado. Então, mas até chegar nesse nível de decisão, precisamos entender a palavra. Eu vim adorar, Senhor, eu vim nesta manhã para te adorar. Então, a gente consegue, né, ser alcançado e consegue adorar o coração do Senhor. Sim. O salmista no Salmo 45, versículo 6, ele diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Então, nós estamos adorando. Sim. Tem gente que eu já vi vários casos de pessoas que estão aqui louvando e as pessoas estão ali sentadas, até em contemplação. Sim. Né? Ué, gente, vamos levantar para adorar o Senhor, tem que levantar, meu amado. Como é que nós adoramos o Senhor? Você pode adorar deitado, você pode adorar sentado, você pode adorar de joelhos. Em silêncio. Você pode adorar, meus amados, da forma que for. O importante é que você esteja adorando em espírito e em verdade. E não sou eu que vou fazer você adorar o Senhor. É você que tem que adorar. Sabe? Isso, meus amados. Não, peraí, calma. Não é assim não. Amém? Então, muitas vezes, o louvor, quando as pessoas estão realmente preparadas para o louvor, e louvor requer santificação, louvor requer jejum, louvor requer ensaio, mas principalmente o louvor requer oração, consagração. Se as pessoas chegam dessa forma, você não precisa pedir ninguém para ficar sentado, levantado. Você vem adorar o Senhor e você está ali, não está enxergando ninguém. Você está olhando para o alto. Você está se elevando às regiões celestiais. Você está ali adorando. Quem está aqui louvando vem para adorar e não para levantar a plateia. Exatamente. Existe uma diferença muito grande. Então, se eu venho aqui para levantar a plateia, eu tenho que fazer curso de canto, eu tenho que fazer instrumentos, que é para me dar show, amém? Aí eu vou dar show, não é isso? Mas quando eu estou adorando verdadeiramente, eu estou trazendo para a igreja, trazendo para onde eu estou, a aceitação do Espírito Santo. E quando há aceitação do Espírito Santo, algumas pessoas que entraram aqui em espírito e verdade estarão em contemplação também, outros não, igreja. E nós precisamos entender isso. Não são todos. Então, eu não posso cobrar da pessoa que ela seja espiritual. Eu posso interceder, orar, mas não determinar. Isso é uma obra individual. É uma decisão, né? É individual. O crescimento é individual. A salvação é individual. Não é, meus amados pastores, nem ministradores que vão te transformar. A palavra é ministrada todos os dias. O louvor é ministrado todo dia. A qualidade do louvor, essa, meus amados, tem que ser observada por quem está louvando, por quem está aqui para adorar. E nós que estamos aqui, quando entramos na igreja, se a igreja toda entra nesse espírito de adoração, é uma efusão do espírito, é a Shekinah realmente. É a Shekinah de Deus no local. Mas pode ser aqui, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser dentro de um ônibus, pode ser no metrô, pode ser no avião, pode ser, meus amados, na tua casa, pode ser na tua escola, pode ser no teu trabalho. É a verdadeira adoração, mas sem se importar com o próximo. Você está evangelizando alguém, né, pastor? Exato. Então você está ali em espírito e verdade diante do Senhor.
E não está buscando plateia, não está buscando elogio, não está buscando nada disso. É como a gente sempre fala, você vai ministrar e a pessoa chega para depois, que palavras maravilhosas que o senhor pregou hoje. Nossa, que triste. Olha, para aquela pessoa não valeu nada. Não. Mas quando sai da igreja contrito, aquela palavra foi lá nas juntas, né, do espírito, da alma, da medula e dos ossos, quando penetrou ali como espada afiada de 2 gumes, aí realmente tem um poder, a pessoa sai daqui alimentada, ela sai daqui reflexiva, ela sai daqui pensando sobre a sua vida, aquela palavra marcou aquela pessoa. Então, meus amados, é isso que o Senhor espera de nós. E importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Senhor em espírito e em verdade. A palavra adorar, ela vem do latim ati orare. E esse ati orare, ele significa, meus amados, beijar, reconhecer a autoridade, né? Prostrar-se diante de. Então, ele vem, essa ramificação, ela vem de adoração a uma pessoa, ela vem de adoração a um ser, vem de adoração a um monte, a natureza, e nós entendemos a adoração como ao único Deus verdadeiro, Criador de tudo e de todos. E o seu segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não terás diante de ti outros deuses. Então, se eu obedeço, eu estou adorando. Se eu obedeço, se eu cumpro a palavra, eu estou em verdadeira adoração. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, aqueles que se converteram realmente ao Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra diz lá em Romanos, né? Romanos 9 a 10, vamos ver aqui. Oh, aleluia, louvado e glorificado, Senhor amado e santo, é teu santo e sagrado nome. Louvado e glorificado. 9, 10, pastor? Não, Romano, acho que é o Romano 10. Qual é a palavra? A saber, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se com a nossa boca confessarmos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, e em nosso coração nós cremos que Jesus, que o Senhor, Deus Pai, o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Tem outro? Não tem. Tem Maria? Não tem. Tem José? Não tem. Tem Santo Antônio? Não tem. Sabe? Porque todos os homens, eles, meus amados, estão adorando alguma coisa ou alguém. Sim. Todo homem procura alguém para adorar. É a necessidade do homem. Todo homem. Ou ele procura adorar uma pessoa e ele começa a idolatrar uma pessoa, ou ele vai adorar uma imagem, ou ele vai buscar um Deus para ele adorar, porque o homem necessita de Deus, porque o homem foi criado pelo Senhor. Deus criou o homem para adorá-lo. Então aquele que não adora sente falta de alguma coisa, e ele busca alguém para adorar. Você pega até os comunistas que se dizem ateus. Vai lá na Coreia do Norte, que é o país mais ateu que existe, a Coreia do Norte, não é? Está lá, ó, a estátua lá do fundador da Coreia do Norte, do filho dele, né? E o neto está lá. Então tem as estátuas, eles adoram as estátuas, mas adoram, por quê? Porque tem necessidade de adorar alguma coisa. E nós temos a oportunidade, a grande oportunidade, de termos sido alcançados pela misericórdia do Senhor, e o Espírito Santo nos trouxe até Jesus Cristo. E ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ponto. Então não tem outro caminho. E nisto consiste, meus irmãos, a verdadeira adoração. Por isso aqui Jesus declara: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoram Pai, Espírito e verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então o Pai Celestial, ele está buscando sobre a face da terra verdadeiros adoradores,
que Ele encontre em você, que encontre em mim um verdadeiro adorador. Amém? Amém. Depois, verdade prática desse estudo de hoje, né? Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Eu fico muito triste, e eu confesso para os irmãos, quando eu passo na frente de alguma igreja e tem a foto de um pastor, de uma pastora. Eu fico muito triste com isso. É muito triste. Porque a honra é o Senhor. Toda a honra, toda a glória é o Senhor. Amém? Então, existe alguém perfeito? Não. Existe alguém sem pecado? Não. Ué, então como é que eu posso colocar minha foto? Para dizer o quê? Que eu sou justo? Existe algum justo? Não. Opa, então é para pensar, né? Fazer uma reflexão. Aqui nós já fizemos a leitura e a introdução. Eu vou procurar me comportar aqui com os irmãos hoje. Amém? Para a gente não ir até 1h da tarde, ou só até meio-dia, tá bom? Depois tem o almoço dos pais. Glória a Deus. Não, e quem vai fazer o almoço sou eu. Eu pensei nisso agora, se o pastor quer fazer um Aleluia. almoço lá. Ainda teve um cara de pau que me ligou ontem. Eu estou sonhando com aquele seu macarrão. Ah, tá. Tá igual eu, pastor, que eu estou na minha mãe. Eu estou sonhando com o seu bife. Eu já me sacrifiquei por ele hoje. Aleluia. Bom, nesse estudo de hoje, nós vamos conceituar a palavra adoração, explicar como adorar a Deus e pontuar gestos e atitudes na adoração ao Senhor. Amém? Introdução. No Antigo Testamento, só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. No Novo, e do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo aprofundou o sentido de adoração, conforme a narrativa do evangelista declara: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23. Nesta lição veremos que, diferente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo. Lembra os irmãos do tabernáculo? Olha toda a parafernália, né? Era um ritual para se adorar. Era o sacrifício dos animais, né? Era ali as ofertas que eram levadas, era o incenso, era ali a manutenção do candelabro, eram os pães da proposição que eram trocados todo sábado. E uma vez por ano o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para aspergir o sangue, né? Por expiação do pecado do povo, ali sobre a arca do concerto, sobre o propiciatório. Então era todo um ritual. Hoje, antigamente, antes do tabernáculo, os patriarcas, eles erigiam ali altares de pedra para adorarem ao Senhor. Então, nós temos o caso de Abraão, nós temos o caso de Jacó. Eles ali, meus amados, edificavam altares de pedra para poder adorar o Senhor. Hoje nós não temos ritual. A igreja evangélica, o evangelho não tem rituais. Quais são as duas únicas exigências do evangelho? Batizar e a Santa Ceia. Batismo nas águas e a Santa Ceia. Apenas isso. Nós não temos rituais. É muito sincretismo, né? Algumas igrejas trazem. E o homem ele tem essa tendência ao sincretismo. Não tem rosa, não tem sal grosso, vassoura, não tem sabonete de arruda. Lenço, vela. Sabonete de arruda foi ótimo, né? E a vassoura, pastor? Sabe? Vassoura, travesseiro. Travesseiro, vassoura, isso, sabe, irmãos? Tem de tudo. Tapete. A nova agora é tapete. Você leva o tapete da casa, né? A pessoa, se for aquele bem grandão, você põe aqui no, né? E leva. Amém? Meus irmãos, vejam só. Isso chama-se sincretismo religioso. Total. Nós não precisamos introduzir nada, porque a palavra não exige e não determina que se introduza nada no culto. A palavra, meus amados, tem que ser ministrada e a palavra tem que ser aceita e aplicada. E nós precisamos aprender a crer na palavra do Senhor.
E quando nós cremos e recebemos a palavra de bom grado, nós nos dirigimos dentro da palavra. É ela, meus amados, o nosso norte, a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. É o texto lá de Salmo 119, 105. Então, quando nós recebemos, nós não precisamos fazer mais nada. Ah, mas eu vou buscar uma rosa para conquistar um amor, rosa do amor. Nossa. Rosa da internet, né, pastor? Rosa da internet, copo d'água. Tudo. Precisa disso, irmãos? Não. Copo d'água. Nós precisamos disso, igreja? Não. Nós não somos templo do Espírito Santo. Sim. Se nós somos templo do Espírito Santo está dentro de nós, irmãos. E onde tem 2 ou 3 ele não está, então. Então, meus amados, para que isso? Não Então, precisa. a adoração é entrar aqui e não, meus amados, encontrar um elemento para que venha me satisfazer. Eu tenho que buscar adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque aí meu espírito testifica com o Espírito de Deus. E a minha unção, meu amado, ela é cada vez maior, porque eu estou na presença do Senhor. E quando eu oro, as coisas acontecem, porque a resistência maligna cai por terra. Quantas vezes você já ouviu falar relatos aí de pessoas que até se converteram, e eles trazem relatos lá dos terreiros de macumba, quando dizem, mas eu fui fazer um trabalho para fulano, e ali o próprio demônio, né, que eles chamam de entidade, ele diz, naquela lá não posso mexer, porque é daquele lá do alto. Não é isso que eles dizem? Sim. Então, meus amados, esta é a unção, está na presença do Senhor, em espírito e em verdade. Se você está, meu amado, ninguém pode tocar em você. O anjo do Senhor está acampado ao teu redor, igreja. Não, nós não temos que temer. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. É a palavra. E eu creio na palavra. Eu tenho que crer na palavra, e não no que os outros estão dizendo por aí. E se tem um pastor, até o próprio pastor aqui, pastor Rogério,